Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão, informações de última hora aí, né, sobre Andrés Pereira, sobre Arias. Palmeiras está aí, né, sobre Paulinho também, que está aí já treinando para voltar, treinando forte. Vamos ver tudo isso e muito mais agora, tudo bem? Espero que você goste, se gostar já sabe, se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários, o que é que vocês acham aí dessa malha fina em cima do Andrés Pereira. É muito mimimi, não pode mais nada no futebol. Está difícil. E vamos ver também o que Lavieri falou do Arias, né? Aquele debate do UOL da hora. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Informação de agora no espn.com.br. Falei que o Luciano Borges estava atrás ali da informação. Qual que é? Então tá aqui, ó. O Andrés Pereira vai ser denunciado por catimba. Catimba? Em pênalti, Corinthians e Palmeiras, e pode ser suspenso pelo STJD. Acabou de sair, tá? Ó. Informação do Luciano Borges e do Daniel Bocato. Então, a informação está aqui, ó, foi apurada. A Procuradoria, essa era a nossa dúvida e agora está respondido, corre para que a denúncia aconteça o mais rápido possível, uma vez que a última rodada da primeira fase do estadual vai acontecer no domingo. Acho, fala aí, vai. A informação aqui, ó, o atleta deverá ser enquadrado no artigo 258, por atitude antidesportiva, e pode ser punido com 6 partidas de gancho, hein? Caso pegue a pena máxima. O Andrés, inclusive, poderia perder a reta final da competição. Pode ser enquadrado no artigo 258, atitude antidesportiva. Então tá aí pro tribunal discutir, Felipe. Bobeira, né? Acabou o futebol, morreu o futebol. Acabou o futebol? Acabou, pode decretar o fim do futebol agora. Chega. O do futebol eu não vou decretar o fim, mas do Fala Fonte sim. Foi bem. Parabéns. Tá bom? Parabéns. Vinícius mandou isso, é antijogo. O Juninho mandou aqui, catimba, hahaha. Tarcísio, quanta frescura. Estão acabando com o futebol, César Herculano. O arquiteto Bruno Araújo mandou boa, justo. Aí, tá precisando de um arquiteto? Tem apartamento? Talvez precise de um, então, para construir um. Você faz o Pix? Faz o Pix aí pra mim? Isso é uma loucura, mano. Os 3 aqui eu do meu lado. Fala, ô Bruno. Eu anotei mais cedo aqui uma mensagem do Marcelo Stoyanov. Acho que é isso. Ele confirmando e lembrando, enfim, repercutindo as frases ontem, se não foram de ontem, declarações dos representantes do Endrick, confirmando aquilo que nós trouxemos na semana passada. O Lyon, sim, até tinha interesse na extensão do empréstimo, mas que o jogador volta para o Real Madrid, inclusive é tratado como o primeiro grande reforço do Real Madrid para a próxima temporada. Vambora? Vambora. Vamos lá, André? Bora. Até amanhã. É contra a lei, não deveria ser permitido. Jogar coisa no campo é diferente. Então, claro que isso tem que ser punido mesmo. Grito homofóbico é crime. Fazer um buraco no campo não é crime. Não é uma coisa que dá cadeia, que deveria dar cadeia. Não, então, só que aí é o ponto. O que é o crime ao antijogo? O que é o antijogo? Eu acho que esse é o ponto que a gente perde aqui. O que é o antijogo no futebol? É a cera? É antijogo? É o goleiro que não bate o tiro de meta e que tá ganhando de 2-0 e não bate o tiro de meta? É o cara que toma uma mão no peito e finge que é a mão na cara? É antijogo? Tudo isso é o cara que cerca o juiz e não deixa o juiz apitar? É antijogo? Então, assim, o que é o antijogo? O que fere o espírito desportivo? Ontem a gente estava no posse e o Arnaldo falou uma coisa que me colocou muito para pensar, né? Sobre as filhas dele e tal. E eu fiquei pensando, pô, como que é? Eu não sou pai, né? Pretendo ser um dia. Como seria para eu explicar para o meu filho que aquilo ali é um negócio feio, que não pode acontecer, que é contra o jogo? Só que aí eu fiquei pensando, cara, desde que eu sou criança, o futebol, ele é antijogo o tempo inteiro, cara. Em todos os jogos, desde o começo. Romário, Edmundo, eu cresci com esses caras, vendo esses caras. E eram coisas muito piores. Maradona fez gol de mão numa final de Copa. O Henry classificou a França com gol de mão, tirou a Irlanda numa Copa. O Pelé foi exaltado por anos porque deu cotovelada numa Copa, não lembro se é 58 ou 62, 70. Então assim, de novo, eu não estou dizendo que o que o Andréas fez é o exemplo. A questão é que o futebol, o esporte, ele é o tempo inteiro isso. A galera assume o risco de fazer algo antijogo sabendo qual é aquela punição. Se eu pisar aqui, vai ser, se o juiz ver o que eu estou fazendo, vai dar amarelo. Se eu fizer cera aqui, o que pode acontecer é tomar amarelo, mas eu ganho 2 minutos ali porque o juiz não vai compensar. O tempo inteiro tem esse debate do que é o antijogo, do que é a falta de ética, do que... Então, assim,
às vezes a gente escolhe alguns para dar mais foco, às vezes a gente não dá foco para tantos. Ontem mesmo a gente falou do jogador do Paysandu que foi expulso, continuou em campo, Paysandu jogando com 11 jogadores, teve que alguém avisar o juiz. Então assim, o que eu acho o futebol, o esporte é o tempo inteiro esse debate sobre ética, o quanto que é ludibriar o adversário, o quanto que o juiz é ludibriado o tempo inteiro. Então é um debate constante. Não estou dizendo que o Andréas fez é um exemplo, não estou dizendo que ele tem que fazer isso sempre, mas eu fico muito com o que o Ranieri falou pós-jogo, que é o código dos jogadores mesmo. Ele falou, cara, eu não vou ficar reclamando aqui. A gente devia ter protegido a marca, o juiz devia ter visto, tá previsto que aquilo ali é para amarelo. Se o juiz tivesse visto, é amarelo. Agora, se eu vier aqui e vou ficar chorando, eu não vou, porque ele falou, se fosse eu que tivesse feito, se fosse o Corinthians que tivesse feito, a gente ia sair como esperto. Então, assim, depois, aquela entrevista do Ranieri, pra mim foi matadora, Tironi. Muito bem, quero colocar o Danilo na Flamengo. Aliás, vamos falar do Palmeiras antes, vamos falar do Flamengo já. Como estreia o Arias, o Danilo? Não, pelo que eu tô vendo na tabela do Palmeiras, tem uma possibilidade de uma coincidência bem grande. Pode ser que ele estreie justamente contra o Fluminense. Olha lá. No jogo do Palmeiras na Arena Barueri, porque havia uma expectativa aí de esse jogo já poder ser no Arias, não vai ser. O Palmeiras vai jogar essa partida na Arena Barueri. Talvez o Palmeiras consiga jogar uma semifinal ou final de Paulista no Allianz, mas as quartas de final certamente vão ser em Barueri e esse jogo contra o Fluminense também. Então é bem provável que a estreia, ou enfim, que ele esteja à disposição do Abel para a partida contra o Fluminense. Se vai ficar no banco, se vai começar jogando, não sei. Mas é uma coincidência, o destino preparou para o Arias, é curioso. Vai ser o jogo desse do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deu alguns dias ali para ele também resolver as questões de sair lá da Inglaterra, as questões pessoais que normalmente acontecem quando o jogador sai, ainda mais agora pro Arias, que estava ali no meio da temporada na Inglaterra, né? É diferente de... não estava de férias nem nada. Então ele está resolvendo essas questões. Tô achando que vai ser... destino quis isso, Tironi. Pô, mas tudo bem, o Danilo, uma hora ele vai enfrentar o Fluminense, né? O Rodrigo, uma hora ele vai enfrentar o Fluminense, sem dúvida. Chamei de novo nele. Uma hora ele vai enfrentar o Fluminense, ou agora ou depois, tá? Mas justamente contra o Fluminense, não pode esperar um pouquinho mais, estrear antes, sei lá. E por fim, o que você acha da contratação do Arias? Muda o patamar do Palmeiras? Acho que muda, é um ótimo jogador. O Palmeiras não contratou tantos protagonistas assim, né? Tinha o Vitor Roque, e tinham outros jogadores que já estavam em campo, mas tinha contratado mais jogadores, embora com valores mais operários. O Arias, eu acho que é um protagonista, podemos dizer. Me parece que ele ocupa mais ou menos a mesma faixa de campo do Alan, né? Então é curioso de como o Abel vai fazer esse encaixe do time, né? Um cara que joga partindo da direita, indo mais para o meio, como meio-meia, meio ponta-meia, né? Digamos assim. Agora, essa questão da estreia do Fluminense está muito brava, né? Por conta da declaração do Arias quando ele saiu, que ele disse que o sonho dele era a Premier League, que se ele voltasse, ele jogaria só no Brasil, só no Fluminense. Negou o Flamengo, né? Como a própria apuração dos colegas já mostrou, mas topou o Palmeiras. Só que esse jogo é em Barueri, né? Não é no Maracanã. Então, essa pressão, digamos assim, de vai e tal, não vai ter. Ele vai ser, na verdade, recebido ali com festa pela torcida do Palmeiras, certamente que sempre quis essa contratação. Eu acho que o jogo mais interessante vai ser no segundo turno, né? Quando for no Maracanã, aí vai ter um clima ali relacionado ao Arias, que era um ídolo, né? Ele saiu dizendo que só estava saindo porque o sonho dele era a Premier League, né? Aí ele passou 6 meses fora e voltou. E quando ele fechou com o Palmeiras, ele deu uma declaração de futebol dinâmico e tal, que, digamos assim, não explicou muita coisa do que ele falou, né? Não conseguiu justificar nada do que ele tinha dito lá atrás, né? A torcida do Palmeiras, óbvio, não tem nada a ver com isso. Tem um ótimo jogador chegando, mas essa relação da torcida do Fluminense com o Arias vai render ainda durante o ano. Esses são os mistérios para mim do futebol. Algumas coisas que eu acho inacreditáveis que ainda continuam. Tipo assim, o cara faz o gol e tira a camisa.
ele vai tomar cartão. Né? Mas ele tira a camisa e aí, ano a ano, ele sabe que ele vai tomar o cartão, o cara vai lá, faz o gol e tira a camisa. Esse é outro. O cara sai de um time e fala, não, se eu voltar, um dia eu volto pra cá. Pode acontecer 1 bilhão de coisas, como aconteceu. O cara foi pra outro lugar. Por que o cara dá uma declaração dessa? Eu não consigo entender isso. Não é? Fala, valeu, Fluminense, eu te amo demais. Tô indo pra outros desafios e tudo bem, né? Por que o cara precisa falar uma coisa É o momento dessa? da emoção. Pô, mas, cara, não é momento da emoção. O cara pode Na pensar coletiva nisso. ali, o cara pergunta, e aí, se você voltar, você volta pra outro lugar? E ele vai falar, cercar dentro do Fluminense. Ele, não, imagina. Tá com o Fluminense no meu coração pra sempre. Quem sabe, o Não, mas futuro a sai Deus pela pertence. tangente. Sei lá, inventa uma história. Fala. Exatamente. Ele citou a avó, disse que não pensava em dinheiro. Assim, a declaração inteira tem todo um, né? Cara, Ele pra conta que o toda cara uma me faz história isso? para explicar por que ele não. Exatamente. Eu concordo com o Tirone que é um erro de todos os jogadores fazerem esse tipo de promessa, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer mais pra frente. Mas assim, não foi simplesmente que ele caiu na armadilha e falou assim: não, eu quero voltar pro Fluminense e eventualmente voltar pro Brasil. Não, ele construiu toda uma história que a avó dele, que a família tinha ensinado pra ele que o dinheiro não é importante e tal, e portanto ele ia voltar pro lugar que ele amava. Ficou complicado, né? Ficou bem complicado, mas enfim. Ótimo jogador, hein, Arnaldo Arias? Ele tá no nível desses outros aí que chegaram? Gerson, Paquetá e Arias? É o trio, é isso? Eu acho ele excelente. Tem uma questão, né, é que ele, além de ser um jogador muito bom tecnicamente, ele é muito versátil e cumpridor. Ele não tem preguiça de correr atrás do adversário, marca no lado do campo. Ele é ótimo. Eu acho que, na verdade, entrando um pouco nessa discussão de vocês sobre a tal da fidelidade, também deu tudo errado pro cara, né, cara? Na primeira experiência. O time dele, que vinha sempre com temporadas regulares na Inglaterra, foi um desastre. E, na verdade, ele tá rebaixado. Então, ele não seria mais da Premier League, né? Seria da Premiership. Já com vencimentos bem menores, né? Ruiu o time, deu tudo errado. Talvez ele não imaginasse que fosse tão breve essa possibilidade de retornar, né? E aí, hoje, é aquilo. Embora tivesse até aquela cláusula do Fluminense poder de preferência, hoje só Flamengo e Palmeiras têm condições de contratar jogadores por essa faixa, né? E acho que ele é um acertador de times, normalmente. O Rodrigo estava falando, né? Eu fico pensando, o Abel, que muitas vezes se queixava de falta de opção, agora ele tem excesso, né? E aí é aquela situação que a gente viu no clássico, né? Muitas vezes o Abel vai preferir, por estilo de comando, o jogador que cumpre uma função tática do que um jogador muito bom tecnicamente em determinados jogos. Como foi o caso do Luigi em cima do Vitor Roque, e acabou dando certo, né? Agora, a vantagem do ele faz as duas coisas. Ele é muito bom tecnicamente e também cumpre várias funções táticas. O Palmeiras tem um timaço nessa temporada, timaço. Ele já tinha um time muito bom e com o Arias passa a ter um timaço. Tudo indica, Arnaldo, nesse excesso de opções, o Palmeiras vai perder o Alan no meio do ano. Tudo indica que vai vir uma proposta. O Palmeiras recusou essas primeiras propostas agora desse começo de ano, porque não queria perder. Admite-se internamente que, dependendo do valor, vende no meio do ano. E conhecendo o planejamento do Palmeiras nas últimas temporadas, quando o Palmeiras percebe, no começo do ano, que vai perder alguém no meio, já faz esse movimento. Claro que o Arias é um jogador que o Palmeiras já quer faz muito tempo, não é que é novidade, é um jogador, como a gente está falando aqui, craque, vai mudar o patamar, mas também já é um movimento preparado para essa saída do Alan. Em outros momentos a gente viu o Evangelista chegando, preparando a saída do Rios, o Facundo, que acabou não dando certo, mas chegando, preparando a saída do Estevão. Isso, para mim, ninguém do Palmeiras me falou, vamos vender o Alan. Mas se essas propostas que chegaram agora atingirem o patamar no meio do ano, o Palmeiras vende o Alan, é capaz ainda de, na operação, acabar ficando com um dinheiro a mais, vendendo o Alan e tendo Arias por 25. Muito bem, falar em timaço, o Flamengo
Pessoal, após aí, né, não conseguir avanço pro Danilo, até porque o Botafogo não pode vender jogador nem contratar. Palmeiras admite a possibilidade de contratar um volante apenas na janela do meio do ano, que é o mais... É quando também abre mais um leque, né, de jogadores, que agora, se vier jogador, né, já de... jogadores caros. E, cara, sobre esse lance do Andrés Pereira, olha lá, a gente tô vendo aqui, né, no Twitter. Cara, dizer que o Andrés errou, que o Memphis errou por causa disso, cara. Meu amigo, futebol tá muito chato. O Andrés, sim, olha lá. O Andrés foi malandro, velho. Fez certo, o clássico é isso aí, rola muito dessas. Quantas vezes o Corinthians também já fez coisas, né, pra prejudicar o Palmeiras? Tá pronto. E Paulinho dá mais um passo para voltar a jogar pelo Palmeiras. O atacante realizou exames que constaram, né, boa evolução na cirurgia da perna direita. Ele poderá aumentar a carga de trabalho. E tô vendo ali, Paulinho tá forte pra caramba, né? Tava magrão, o bicho tá parecendo um jogador de rugby, velho. Então, cara, o loucinho ali meio na canela dele direita ainda, né? É um negócio complexo demais que o Paulinho fez também na perna, né? O camisa 10 não joga desde 4 de julho, quando participou da Copa do Mundo de Clubes. Cara, é relativo, né? Tomara que ele volte logo aí, que o torcedor quer muito ver o Paulinho jogar. A gente quer muito ver o Paulinho jogar. Expectativa grande. E Arias é o jogador, né, mais caro aí. O segundo mais caro da história do Palmeiras. 154 milhões de reais. Ele só não custou mais caro do que o Vitor Roque, que foi 25,5 milhões de euros. Coisa pouca, né? Coisa de acho que 500 mil euros, né? Um custou 154, outro 155. E agora a dúvida é onde. Eu acho que, como o Danilo Lavieri falou, né? Quem vai de repente ser vendido é o Alan, né? Geralmente o Palmeiras faz muito isso. Só que nas últimas vezes ele vendeu jogadores bons, jovens, e trouxe jogadores de baixa qualidade, chamados bagres, né? Que a torcida chama de bagre. E agora não, agora se ele vendeu o Alan, vai ser por um bom motivo para repor a chegada do Arias, né? E do meio do ano tem que trazer mais um volante e, na minha visão, um zagueiro. Você trazendo um zagueiro e um volante aí, o Palmeiras fica... nos laterais dá para levar os laterais que a gente tem, não vou mentir. Até porque laterais também não é uma posição muito acionada, né? Mas... dá pra ficar ainda com o Kelvin, dá pra segurar com o Kelvin, com o Giai, com o Jeff, com o Piquerez, dá pra segurar. Até no meio do ano aparecer alguma oportunidade de mercado, a Palmeiras vai e aproveita. Mas eu acho que a chegada do Arias já dá uma subida absurda, né, no patamar do Palmeiras. Agora ele tem um leque grande, né, o Abel. Agora precisa se reforçar só a zaga mesmo, laterais e o volante. Chegar em uns 2, 3 jogadores, aí o Palmeiras já vai brigar por título, né, com a chegada do Arias, porque vai dar muita qualidade ao ataque. E Abel agora vai ter que ajustar mais o meio de campo, né, pro Arias, ver o estilo de jogo que o Arias vai jogar, onde o Arias vai jogar. Eu acho que ele vai entrar no lugar ali do Maurício, né? Porque o Alan, né, não é titular ainda do Palmeiras, joga muito também, mas não é titular. E agora vai jogar o Arias pela direita ali. Vitor Roque e Flávio Lopes na frente. Acho que ele vai deixar o Andrés de 8 mesmo. Ele pode jogar ali. O Arias pode jogar também pela esquerda. Ele pode até jogar com... rapaz, já ficou complicado. Tem o Felipe Anderson, tem o Maurício, tem o Alan. Quando o Paulinho voltar, aí ele fica com várias opções. O problema é o gargalo ainda, o 5. Que só tem um jogador da posição, que é o Martínez, que não é nem titular. Que quem tá jogando de 5 é o Marlon Freitas, né? Mas, pelo menos, melhora bastante o ataque aí do Palmeiras, que agora vai ficar um ataque muito bem mais forte no meio de campo também. Até porque também o Arias também ele ajuda na marcação, né? Como o Arnaldo falou. Gostei hoje da análise do Arnaldo, foi bastante direto, né?
sobre essa questão do Arias aí. O Arias pode jogar em várias posições, jogador versátil, né? E sobre o Andrés Pereira ter feito aquele buraco ali, deixa pro STJD, meu amigo. Mas eu acho um absurdo punir o jogador por causa disso. Tanta coisa errada que a gente vê, os erros dos árbitros aí contra o Palmeiras, ninguém falou nada, né? Agora, quando o Andrés faz aquilo, querem dizer que o jogador do Corinthians, né, o Memphis errou porque o Andrés fez aquilo. Né? Isso é uma hipocrisia danada. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Tamo junto aí. Se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe suas opiniões nos comentários, se for da sua vontade, claro. E até o próximo vídeo, pessoal.